Fala galera, aqui é o professor Gabriel e nessa aula vamos aprender sobre ponto médio de um segmento. No vídeo passado falamos sobre distância entre dois pontos, agora vamos aprender sobre ponto médio de um segmento, de uma reta. Olha só, dados os pontos A de coordenada x, a, y, a e o ponto B de coordenada x, b, y, b, as coordenadas do ponto médio, ou seja, ponto médio de A até B, são obtidas aplicando-se o teorema de Tales na figura abaixo. Vamos analisar aqui. Eu tenho o ponto A e o ponto B. Da mesma forma, eles estarão inclinados, assim como a gente calcula a distância entre dois pontos. O ponto médio é exatamente a medida aqui, desse ponto M. A distância de M até A ela é igual à distância de M até B. É o ponto médio, ok? Então, quando eu pego esse ponto M aqui, passo a coordenada dele aqui no Y e a coordenada dele aqui no X, olha só, tem a coordenada do X do A, a coordenada do X do ponto médio e a coordenada X do ponto B. Essa distância X de A até X de M, até o ponto médio, é igual à distância do X do ponto médio até o X do B. Da mesma forma, se eu fizer a coordenada A no Y, coordenada do ponto médio no eixo Y também, a coordenada do ponto B no eixo Y, essa distância aqui de YB até o Y do ponto médio e do Y do ponto médio até o Y do ponto A são medidas iguais, tá bom? Olha só, como o segmento MN, cadê o segmento MN? Esse aqui, ó, segmento MN, ele é paralelo ao segmento BC, que é esse aqui, ó. Esse segmento aqui é paralelo a esse daqui, correto? Então, se eu fizer, ó, x do ponto médio, ó, x do ponto médio menos o x do ponto A aqui é igual ao x do ponto B menos o x do ponto médio, correto? Então tá aqui, ó, x do ponto médio, que é esse ponto aqui, menos o x do ponto A, é igual ao x do ponto B menos o x do ponto A. Então tá aqui, ó, x do ponto médio menos o x do ponto A é igual a x do ponto B menos x do ponto médio, certinho? Agora eu vou pegar essa relação que eu acabei de fazer aqui, ó, x do ponto médio menos x do ponto A é igual a x do ponto B menos x do ponto médio aqui. Vou pegar essa relação aqui e vou isolar o x do ponto médio, ou seja, vou pegar o x do ponto médio negativo aqui, passo para cá, ele fica positivo, esse aqui vai manter, e o menos xa vem para cá como mais xa. Então vou somar, ó, x médio mais x médio é igual a 2x médio, igual a xb mais xa. Agora eu pego esses dois aqui, passo dividindo, portanto, o x do ponto médio é você pegar o xa mais xb e dividir por 2. Pronto, cheguei na fórmula. Então, estou explicando isso aqui para você entender a fórmula do x do ponto médio. Da mesma forma, eu vou determinar aqui a fórmula do y do ponto médio. Então, eu vou encontrar uma coordenada. A coordenada do ponto médio é o quê? O x do ponto médio e o y do ponto médio. Olha só. Agora, eu venho aqui no eixo y, ó. O y do ponto médio menos o y do ponto A é igual ao y do ponto B menos o y do ponto médio. Tá aqui, ó. Y do ponto médio menos y do ponto A tá aqui, ó. Y do ponto médio menos y do ponto A é igual a yb menos y médio. Olha só, é que é igual a yb menos y médio. Agora, vou isolar o y médio. Olha só, o y médio daqui do ponto médio, vou passar esse aqui para cá, ele fica positivo, fica os dois aqui somando, né? O YB tá aqui, vou passar o YA para cá, fica positivo, então vai ficar Y do ponto médio mais Y do ponto médio é igual a YB mais YA. Agora, Y médio mais Y médio é 2Y médio. Passo 2 dividindo, vai ficar o quê? Que a coordenada do Y do ponto médio é YA mais YB dividido por 2. Pronto, tenho aqui as duas fórmulas, olha só. X do ponto médio é XA mais XB dividido por 2. Y do ponto médio é YA mais YB dividido por 2. Simples assim. Então você calcula isso aqui, acha a coordenada X do ponto médio, calcula isso daqui, acha a coordenada Y do ponto médio. Tem essa coordenada aqui, ó, esse ponto no X e esse ponto aqui no Y, tá? Então, aplicando essas duas formas, eu vou encontrar a coordenada do ponto médio, quer dizer, coordenada X e coordenada Y, tá bom? É importante notar que a abscissa quer dizer o valor de x do ponto médio AB é a média aritmética das abscissas do ponto AB. Quer dizer, essa coordenada x aqui é a média do valor x de A, x de B. Tá vendo? Ó, soma o A mais o B dividido por 2. É a média aritmética. Da mesma forma aqui, ó, a ordenada quer dizer o y do eixo... No eixo y, a coordenada média aqui vai ser o quê?
a média aritmética do ponto A com o ponto B, quer dizer, y do ponto A mais y do ponto B dividido por 2 é a média aritmética, tá bom? Então vamos para os nossos exemplos para entendermos como é cobrado questões sobre ponto médio de um segmento. Ou seja, vamos encontrar a coordenada do ponto médio. Olha só, exemplo 1. Dadas as coordenadas dos pontos A, coordenada 4 e 6, 4y, 4x e 6y, certo? E a coordenada B, né? 8x e 10y. Determine as coordenadas do ponto médio desses segmentos. Então tá aqui, ó, x de A, x de B, y de A, y de B. Agora vamos para a fórmula. Coordenada x do ponto médio, x de A mais x de B sobre 2. X do A, 4. X do B, 8. 4 mais 8, 12. Dividido por 2, 6. Então a coordenada x do ponto médio vale 6. Pronto, vamos fazer agora a coordenada do y do ponto médio. Y de A mais y de B. Y de A, 6. Y de B, 10. Então vai ficar 6 mais 10 dividido por 2 é igual a 16 dividido por 2, portanto, a coordenada y do ponto médio é 8. Agora, a minha resposta, eu vou montar a minha coordenada do ponto médio. É o quê? Coordenada do ponto médio, não de AB, né? Aliás, coordenada do ponto médio de A e B é o quê? 6 e 8. 6x, 8y. Ó, 6x, 8y. Pronto, tá aqui. Olha só outro exemplo, ó. Dados os pontos A, menos 3 e 6, e o ponto B, coordenada 7 menos 1, determine as coordenadas do ponto médio. Olha só, x do ponto médio é igual a x de A mais x de B dividido por 2. Ou seja, x de A, menos 3, mais x de B, mais 7. Ou seja, menos 3 mais 7. Menos 3 mais 7 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Portanto, a coordenada x do ponto médio é 2. Coordenada x do ponto médio entre dessas coordenadas aqui, ó, A e B, tá? Coordenada y do ponto médio, y de A mais y de B dividido por 2. Y de A, 6. Y de B, menos 1. 6 somado com menos 1 vai ficar 5. 5 sobre 2. Como isso aqui vai dar um resultado com vírgula, se você quiser apresentar a resposta em fração, pode. Se não, pode colocar a vírgula, 2,5. Eu vou apresentar a resposta como uma fração. Então vai ficar, coordenada média do ponto AB vai ser o quê? 2x e 5 sobre 2y. Pronto, é assim que é apresentado questões relacionadas a ponto médio de um segmento, tá? A finalidade aqui é você encontrar a coordenada x e y do ponto médio. Basta você fazer a média aritmética do x, certo? Dos 2x, dividir por 2, e a média aritmética aqui dos 2y, dividir por 2, você vai encontrar, ó, coordenada x do ponto médio, coordenada y do ponto médio. Agora basta você juntar essas duas coisas, você tem a coordenada do ponto médio, ok? Então, galera, espero que você tenha entendido e fico por aqui. Fui!